A gente tem trazido aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes depoimentos de empresários, economistas, pessoas que estão na operação aqui do nosso dia a dia, para a gente enxergar um pouco melhor quais são as perspectivas de saída dessa situação tão delicada pela qual nós passamos nesse momento com o coronavírus e todas as consequências dele para a economia. O nosso convidado agora é o economista Roberto Padovani, economista do Banco BV. Padovani, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia, como vocês estão? Tudo jóia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Padovani, queria te perguntar o seguinte, nesse momento hoje, com reabertura de shoppings, ontem, reabertura do comércio em São Paulo, já se enxerga uma possibilidade de retomada, mesmo que mínima, de algum ritmo da economia brasileira? Sim, acho que já é visível. Acho que claramente a gente que tá olhando os dados aí no dia a dia, percebe que o pior momento do ponto de vista econômico ficou em abril. Abril foi o pior mês da história econômica brasileira. Os dados de maio e junho já começam a mostrar uma normalização da economia, muito gradual, muito lento, e à medida que você vai saindo do confinamento, liberando os setores, essa retomada vai ganhando fôlego. Então já é possível dizer que a economia está em recuperação depois do tombo que foi abril, mas é uma recuperação lenta. Eu acho que a discussão entre os economistas hoje não é da recuperação, mas sim da velocidade dessa recuperação. E tudo sugere que possa ser uma velocidade lenta. Além da velocidade, o tamanho do baque também, né, doutor Padovani? Eu queria saber do senhor, assim, a gente tem ouvido estimativas, né, ou projeções de queda do PIB em 2020, que vão de 5,9%, a gente ouviu aqui o economista do chefe do Bradesco que apontou essa estimativa. O Banco Mundial fala em 8% de queda do PIB brasileiro e há pessoas que até projetam mais do que isso. O senhor tem uma aposta, tem um estudo no qual se fie mais, ou tem um outro número que seja menos tétrico para nós? Infelizmente não. Eu acho que a maioria dos economistas está falando alguma coisa na casa de 6,5%. O número do Fernando Norato do Bradesco faz todo sentido. O número que a gente trabalha no Banco BV é de 7% de recessão. E a razão para isso é exatamente o ponto que você mencionou anteriormente. Tivemos um baque muito forte na história econômica brasileira, nunca tivemos uma pancada tão forte na economia. Isso determina já uma parte da recessão no ano, do tamanho da recessão. Mas uma outra perna é, dado esse baque, como que é a recuperação. Então, quanto mais lenta a recuperação, você vai lá para o fundo do poço. Quanto mais tempo você demora para sair, na média do ano, pior é o número. O que os economistas estão mais tranquilos a essa altura é saber como que foi o primeiro semestre. A gente já sabe, mais ou menos, pelos indicadores, o que aconteceu em março, abril, maio e junho. Né? Já dá para ter uma boa noção. Então, a gente já conhece, já sabe estimar o tamanho da pancada. A nossa dúvida agora é saber como que é a retomada. Por isso que os números divergem. Mas já é um consenso, eu diria, que alguma coisa próxima a 6,5%, né? Vamos falar entre 5 e 7, faz todo sentido. A retomada da infraestrutura deve ser o foco mesmo do Ministério da Economia, o projeto de saneamento, né, que foi citado até recentemente por integrantes da equipe do ministro Paulo Guedes, pode ajudar nessa retomada do emprego da economia, Padovani? Pode ajudar, eu diria que não vai ajudar no curto prazo. Esse é um processo um pouco mais lento, os investimentos até virem para o país demoram um pouco. Então eu diria que olhando para 2021, a gente tem uma boa chance de que a economia recupere. São vários fatores que ajudam. Você tem a economia mundial indo com uma recuperação melhor que a nossa. O FMI acha, por exemplo, que a economia chinesa pode crescer mais de 9% no ano que vem. Além disso, você tem investimentos em infraestrutura, lei de saneamento é fundamental para isso. Você tem taxas de juros muito baixas no Brasil, que pode ajudar você também tirar a economia do buraco. E eu acho que à medida que a gente sai da pandemia, começa a ter vacina, as coisas se normalizem, a confiança do consumidor volta. A gente tem visto isso muito claramente na Europa e nos Estados Unidos. Então tem vários fatores que sugerem que 2021 seja muito melhor. A dúvida nossa é mais o curto prazo. A gente está num ambiente ainda de muito ruído político, de muita incerteza com relação ao Brasil. As pessoas estão com medo, a volta será travada, as empresas vão ter que ter protocolos de funcionamento. Então, não é um ambiente normal aí nos próximos 6 meses, o que dificulta a saída dessa pancada que a gente tomou. Daí esses números bastante ruins aí de recessão no ano.
Padovani, que setor, que ente da federação você acha que vai ter a capacidade de dar esse empurrão para a retomada? Papel do governo, iniciativa privada, investimento externo, algum setor que esteja com desempenho um pouco melhor e que pode abrir caminho? Por onde que vai começar? Olha, historicamente, quando o setor privado falha, que é o que aconteceu agora, né? A gente nunca teve uma parada de todos os países, todos os setores ao mesmo tempo. O setor privado parou. Quem salva tudo é o setor público. E eu acho que no mundo como um todo, a gente está aprendendo que você teve muito estímulo, né? Os governos, de modo geral, gastaram muitos recursos e isso dá um primeiro empurrão para a economia. No Brasil não é diferente. A gente gastou, a discussão, talvez a gente gaste 9% do PIB. Eu não lembro na minha carreira profissional de ter visto nenhum momento em que você tem um programa de ajuda de 9% do PIB. É uma coisa espetacular, uma coisa muito forte. Isso é um primeiro empurrão. O segundo empurrão aqui no Brasil, certamente, é o setor agrícola, o agronegócio. Esse setor não parou muito pouco, está sendo favorecido porque a China está se recuperando antes das demais economias, ela teve problema antes, está saindo antes. Então ela puxa, a demanda por alimentos é forte no mundo, e a gente tem uma taxa de câmbio que ajuda o exportador. Então, no curto prazo, são esses dois motores, o setor público e o agronegócio, tentando fazer essa economia reerguer. Muito bem, conversamos com o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, Padovani, até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.